bom dia a todos vocês e obrigado pela presença. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro aqui, que já havia sido planejado um pouco antes, mas acabamos até em função desse assunto que a gente vai conversar com vocês aí sobre a missão, retardando um pouco para fazer esse nosso café da manhã, esse bate-papo aí com toda a área do jornalismo, aí, da economia, da política, do agro, dos setores aqui do nosso estado. Agradecer a Thaís aqui, que é a nossa coordenadora de imprensa. Eu vou aproveitar aqui para poder apresentar para vocês o nosso time aí de linha de frente aqui da Secretaria, que nos acompanham. A Thaís, que coordena a imprensa, junto com o Farina que está ali, com o Gustavo e com o Patrick, que está aqui, que fazem a nossa parte aí de comunicação aqui da Secretaria. Nós temos aqui o Lerli Fialho, que é nosso secretário adjunto aqui do Desenvolvimento Econômico, né, que certamente muitos já o conhecem aí pelo SEBRAE, especialmente, né, Ficomércio, SEBRAE, jornalismo Goiás e SEBRAE Nacional. Nós temos aqui a nossa direção-geral aqui, que é o Leandro, diretor-geral, também o Leandro, que é o diretor-geral, também é o Roger Pós, que já vinha aqui na Secretaria, já vinha prestando trabalho aqui na Secretaria. O Roger também está na direção-geral. Aí a equipe de gabinete, daqui o Carlos, que é o nosso chefe de gabinete, junto com a equipe que faz um apoio, um assessoramento, o João Seibel, que estava lá conosco, lá na Assembleia. Acho que o Roberto Briatos estava aqui também, mas da equipe. O Evaldo, que é diretor do Departamento de Promoção Comercial e Relações Internacionais. Depois eu vou apresentar um pouco a estrutura da Secretaria para vocês, aqui o organograma. Então, o Evaldo, que também já muitos o conhecem, né, da época do Ministério da Agricultura e também lá da Expo Direto Cotrijal, que ele, desde o início, lá de 2005, quando começou a internacionalização da Expo Direto Cotrijal, o Evaldo trabalha nessa área internacional, lá desde aquele período, e está conosco aqui. Nós temos o Gustavo Reck, que também já é aqui da casa, já servidor do quadro, junto com o Leonardo Marmite lá, que trabalham aí diretamente no Fundubem, né, que é uma ferramenta importante aqui de desenvolvimento do nosso estado. Eles estão ligados ao Departamento de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o Dário Giovanella, que cuida dos APLs e também das redes de cooperação, que é uma das atribuições nossas aqui da Secretaria. O nosso jurídico, que é a doutora Marcela, que é setorial da PGE, que está conosco aqui na Secretaria, o doutor Vinícius, também aqui do jurídico. A Lúcia, que está... está lá a Lúcia, que é a diretora administrativa aqui da nossa Secretaria. Então, todos, né? Todos. É o pessoal que está na linha de frente. A nossa Secretaria, ela não é uma secretaria grande, ela é uma secretaria enxuta, são em torno de 70 funcionários, servidores, né, que atuam aqui nessas áreas, nesses segmentos. E aqui estão, então, quem nos ajuda aí na linha de frente, porque é muito importante a gente ter um grupo qualificado de colaboradores para poder prestar o melhor serviço, o melhor trabalho. Então, pessoal, a Zete é a nossa secretária adjunta de comunicação do Estado, trabalha junto com a... Senta aqui, Zete. A Zete Padilha, nossa diretora-geral, secretaria de comunicação. Tudo bem? A Zete tem trabalhado muito lá com a... Eu acho que dá para o ar agora, né? Deixa eu diminuir um pouco a temperatura aí. Eu acho que sim, né? Talvez levanta aqui para não vir direto o ar. Levanta um pouco a... Daqui o controle está aqui em cima. Agora está mais. A Zé tem trabalhado junto com a secretária Tânia Moreira, lá e com a equipe de comunicação do Governo do Estado. Ele tem estado em permanente contato, se estabeleceu uma dinâmica, não só com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com todas as áreas de governo, uma dinâmica de coordenação da comunicação, de governança da comunicação bem importante, interessante. Queria cumprimentá-la aí, Zé, pelo trabalho que você vem fazendo lá junto com a secretária Tânia Moreira e com toda a equipe.
Pessoal, a ideia hoje é conversar com vocês um pouco e, naturalmente, a gente está sempre à disposição, abertos para poder falar sobre os desafios aqui da área do desenvolvimento econômico do Estado, que é uma secretaria transversal, na verdade, é uma secretaria que conecta com várias outras áreas, porque o desenvolvimento ele acontece por diversas frentes. Então, o nosso papel aqui, enquanto secretário e equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é trabalhar em algumas ações diretas da nossa pasta e outras tantas indiretas, fazendo essa interface com as outras áreas do governo, seja com a fazenda, com o meio ambiente, com a agricultura, com o turismo, com inovação, enfim, qualquer setor, ele, quando cresce, ele promove desenvolvimento econômico, e o nosso papel é exatamente esse, com muito foco na redução da burocracia, na simplificação de processos, que isso também ajuda a promover o desenvolvimento do nosso Estado. Quero antes só também agradecer aqui o querido amigo Renato, nosso presidente do Ibra Oliva, que deu aqui uma degustação de azeites, depois vai expor aqui para vocês um brinde de azeites gaúchos aqui. A gente tem uma ligação muito forte com o setor, desde a época lá, quando deputado ainda, antes da Secretaria da Agricultura. A gente sempre trabalhou junto com o setor, é um setor que vem já há muitos anos crescendo, se desenvolvendo, e a gente pode fazer várias ações lá como deputado e como secretário da Agricultura também, seja no Pro-Oliva, no Ibra Oliva, na Rota das Oliveiras. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, e é um setor também que promove desenvolvimento econômico. Por isso que eu sempre tenho dito de que qualquer área que a gente puder potencializar no nosso Estado, nós estaremos ajudando o crescimento, geração de emprego, renda. Então tudo é importante quando se fala em desenvolvimento. Eu quero só colocar antes para vocês, o governador sempre tem nos orientado, tanto o governador Eduardo Leite quanto o vice Gabriel, a sempre deixar muito claro. Eu acho que aqui é um grupo muito seleto e qualificado da área da comunicação, que atuam aqui no nosso Estado. E nós estamos buscando agora dar um foco todo especial no desenvolvimento do nosso Estado. Isso é uma orientação do governador, do governo. Porém, nós passamos um período bem difícil nesses últimos anos de reformas, de ajustes, que foram importantes, estão sendo fundamentais para construir um futuro melhor. Porém, ainda o Estado atravessa e vai passar por algum período ainda com muita dificuldade. Então, isso é sempre importante deixar claro, para não, muitas vezes, parecer que tudo está resolvido, tudo já foi equacionado e que os problemas ficaram para o passado. Muitos a gente conseguiu superar, mas ainda há um enorme desafio pela frente, e o governador tem feito isso, falado sobre isso, e nos orientado a falar sobre isso, até para que vocês, que são formadores de opinião, também possam transmitir à população essa necessidade de que o Estado continue nessa linha de ajuste, de equilíbrio fiscal, para que a gente possa construir um círculo virtuoso, porque a dificuldade ela gera mais problemas e menos condições do Estado poder potencializar o desenvolvimento. Foi o que a gente passou por muitos anos. Hoje, graças a Deus, uma situação mais estável, mas que inspira muitos cuidados. Então, eu vou só mostrar rapidamente duas lâminas que o governador sempre tem usado nas suas manifestações, para mostrar para vocês o quanto ainda nós estamos em uma situação, diria assim, bem de muita atenção. Só para pegar o orçamento de 2022, talvez muitos de vocês já conhecem isso, já ouviram, mas sempre é importante destacar. Nós tivemos um superávit aqui no Estado de 3,3 bilhões de reais. No entanto, há de se considerar que a dívida com a União nesse período não foi paga em função de uma decisão judicial, de uma liminar, de 4,2 bilhões. Se a dívida tivesse sido paga, o resultado já seria quase 1 bilhão negativo. Também temos que considerar que tivemos nesse período receitas extraordinárias, que elas acontecem uma vez só, que são as privatizações. Nesse caso aqui foi da Sulgás, da CE Geração e da descapitalização da Cadip. E também a concessão do parque lá do Caracol, que entrou 150 milhões nos cofres do Estado. E essas são receitas que acontecem uma vez e não se repetem.
Então, se considerar o pagamento da dívida e não ter ingresso de receitas extraordinárias, nós teríamos ainda um déficit no ano passado de quase 3,2 bilhões de reais. Então, essa é a nossa realidade, né, do Estado. E para fazer um comparativo, porque muito se compara, a gente ouve muito, porque Santa Catarina, Paraná tem condições melhores, e realmente tem, em infraestrutura, em várias situações. Eles têm condições melhores do que a nossa. Mas isso por quê? Porque eles têm também uma situação financeira e fiscal, já desde muito tempo, bem melhor do que a nossa. E essa condição que eles possuem gera uma condição deles poder ofertar, poder disponibilizar, poder construir alternativas melhores aos empreendedores, e aí gera aquele círculo virtuoso, que nós até então tínhamos muitas dificuldades, agora a gente começa a ter uma luz no fim do túnel. É por isso que é fundamental nós mantermos o equilíbrio fiscal do Estado, e quando se fala em equilíbrio fiscal, tributos, alíquotas de impostos, infraestrutura, saúde, segurança, é um conjunto de setores que precisam estar bem sustentados. Eu sempre tenho dito, às vezes, você bate muito no imposto, mas o imposto por si só, ele não promove a competitividade plena e total do local. Nós poderíamos ter a menor alíquota de imposto se nós tivéssemos ou uma infraestrutura precária, uma saúde ruim, uma educação de baixa qualidade. Talvez o fato do imposto baixo não atrairia empreendedores para cá. Então, a competitividade no Estado é um equilíbrio de várias forças, vários segmentos, para poder gerar essa condição. Então, vamos fazer um comparativo, que aqui mostra no próximo gráfico, na próxima tela, dos estados do Sul e do Sudeste com o Rio Grande do Sul. Agora, projetando o futuro. Vamos pegar a dívida com a União, que é uma dívida consolidada, que terá que ser paga. Só para vocês terem uma ideia, esses estados aqui devem em torno de 70% da dívida com a União, são esses estados que devem. Então o pessoal fala, temos que mudar, já pagamos essa dívida, mas qualquer mudança que será feita em nível nacional não vai ser para um estado só, é uma mudança para todo o Brasil. E como 7 estados devem mais de 70% do valor da dívida, é muito difícil você conseguir um consenso lá na Câmara e no Senado para que todos os estados, senadores do Brasil todo, alistiem uma dívida dos estados. São poucos, um grupo menor de estados que devem um grande volume. Então, se nós comparar a dívida de Santa Catarina, por exemplo, com a União que ela deve, 11 bilhões, Paraná, 12 bilhões, o Rio Grande do Sul, 82 bilhões. Aí, claro, tem os outros estados ali que devem mais, mas tem uma receita muito maior, depois nas outras colunas lá vocês vão ver. Se nós pegar dívidas com precatórios, também é uma dívida consolidada. Santa Catarina, 13 bilhões, Paraná, 8 bilhões, o Rio Grande do Sul, 16 bilhões e meio com precatório. São dívidas que terão que ser pagas. Então, isso mostra que nós teremos ainda muitos desafios pela frente. Se nós pegar o déficit previdenciário, Santa Catarina, isso é do que se arrecada para a Previdência e do que se paga na aposentadoria. O Santa Catarina, 3,6 bilhões, Paraná, 4,7 e nós, 9,3 bilhões do déficit previdenciário. Isso depois da reforma feita. Chegava a mais de 11, quase 12 bilhões. Aí foi feita a reforma 2 anos atrás, isso caiu e vai cair gradativamente. Nós vamos levar um bom tempo para ir equacionando essa situação. Até porque hoje nós temos uma população economicamente ativa que vem diminuindo, a nossa população ela vem envelhecendo, então isso naturalmente gera, não só no servidor público, mas de maneira geral, um crescente número de aposentados. Então isso também é um fator extremamente preocupante. A nossa receita corrente líquida, que é o que se arrecada depois das transferências obrigatórias. Se nós compararmos aí, o nosso é muito parecido com o Paraná. O Paraná arrecada um pouco melhor. Então, veja o comparativo com os estados do Sul, a situação que eles possuem hoje fiscal, da própria dívida, seja com precatórios ou com a União, é muito menor volume do que nós. E isso, consequentemente, gera melhores condições deles investir mais, deles atender setores com questões tributárias, enquanto ainda persiste essa guerra fiscal, tomara que a reforma tributária aconteça e se tenha um nivelamento tributário nacional,
Mas enquanto isso não acontece, a guerra fiscal ela é uma realidade e os estados que têm melhores condições, uma melhor situação fiscal, acabam oferecendo melhores condições aos setores e isso atrai empreendedores para os estados. Então, é uma situação bem preocupante. Hoje, dos estados do Sul e do Sudeste, o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma dívida de 225% da sua arrecadação. Depois que ultrapassar 200%, você não consegue, ao limite prudencial, buscar nenhum tipo de financiamento. Então, o Estado está impedido de buscar qualquer tipo de financiamento para investimentos dessa natureza, porque ultrapassou o limite prudencial, que é 200% da receita corrente líquida. Então, nós estamos aí com a pior situação fiscal do Sul e do Sudeste, mesmo com tudo que foi feito, com as reformas. Então, esse é o quadro que é importante todos. Porque, afinal de contas, nós vivemos no mesmo estado, somos gaúchos, e a situação é, mesmo estando em posições diferentes aqui, mas vivemos aqui dentro do mesmo estado, é importante ter essa consciência dessa realidade. Bom, vamos lá então. Agora aqui a nossa estrutura da Secretaria. Nós temos aqui uma estrutura que já foram aqui apresentados, os nossos pontos aqui de linha de frente. Secretaria, secretário adjunto, o gabinete, direção geral adjunta, a parte jurídica lá, PGE, comunicação, e o jurídico da secretaria, os departamentos, promoção comercial e relações internacionais. Aí tem as divisões de promoção comercial, relações consulares, assuntos do Mercosul, inteligência de mercado, o departamento de desenvolvimento econômico, os arranjos produtivos locais, os APLs, as redes de cooperação, o Esporte RS, o Fundo PEN, que é essa ferramenta nossa importante, e ali tem na divisão do departamento administrativo, tem as divisões, ali ficou algumas fora ali que não estão, tem a TI também, tem outras divisões ali, além dessas, que é gestão de pessoas e convênios e contratos, no departamento administrativo. E também temos os vinculados aqui, as vinculadas com a secretaria, que é o Badesul, o BRDE e a Junta Comercial, que também a Junta Comercial foi modernizada agora, nos últimos anos. Teve um processo de digitalização que começou lá atrás, ali quando estava no Sebrae ainda lá de todo o processo. Se avançou muito agora nesses últimos anos também se avançou muito agora na junta comercial, na abertura de escritórios municipais, para dar mais agilidade, mais celeridade na abertura de empresas. Interiorização. Oi? Interiorização. E tem o Tudo Fácil Empresas também, que é uma ferramenta que facilita a abertura de empresas. Nós saímos de 2018, 2019, de pouco mais de 30 atividades de baixo risco para os 3 níveis de vigilância sanitária, corpo de bombeiros e meio ambiente, para em torno de 700 atividades. Hoje nós somos o primeiro ou segundo estado no Brasil com o maior número de atividades de baixo risco. Isso também dá mais agilidade. Eram atividades que não têm risco alto, instituto de beleza, coisas desse tipo, que muitas vezes não tinham a liberação dos 3 níveis. Às vezes tinham liberação da vigilância sanitária, mas não tinha do corpo de bombeiros. Tinha do corpo de bombeiros, mas não tinha do meio ambiente. Então isso se conseguiu fazer sem perder o cuidado e dando mais agilidade na abertura de empresas, que é um trabalho que a Junta Comercial vem fazendo. Então, eu acho que diante desse quadro todo, os próprios bancos aqui são importantes braços de fomento, de desenvolvimento do nosso estado, seja o BRDE, o Badesul. Falando nisso, uma outra coisa muito importante que o equilíbrio fiscal nos possibilita é fazer com que os bancos, sim, quem está impedido de buscar financiamento é o governo, mas os bancos podem buscar recursos para disponibilizar para prefeituras, para empresários. Esse é o papel dos bancos, aliás. Quando o acionista principal do banco, nesse caso Badesul e BRDE, e o próprio Badesul é o governo, e o acionista principal está numa situação ruim financeiramente falando, se limita os recursos disponíveis e os juros aumentam, porque aumenta o risco, aumenta o juro.
Então isso também era um fator de dificuldade que agora, com esse equilíbrio fiscal, começa a melhorar para nós. Já tem mais recursos sendo disponibilizados aos bancos para poder, né, criar programas para municípios, para empresas, para empresários, para setores, com juros menores, porque a situação financeira do acionista principal da instituição financeira melhorou. Então vejam quanto é importante nós mantermos o equilíbrio das contas públicas, porque isso gera aquele círculo virtuoso de crescimento. Falando em bancos, nós estamos também fazendo, o governador tem participado disso também, de rodadas com setores, com empresas, ouvindo as reais necessidades que eles possuem em termos de financiamento. Já fizemos alguns encontros com o governador, ele mesmo tem participado dessas rodadas, porque muitas vezes se cria uma linha de crédito, né, que se acha que ela atende aquele objetivo, mas muitas vezes lá na ponta o empreendedor ele precisa de uma outra finalidade para fazer o negócio dele, o setor crescer. Então a gente está ouvindo do setor aquilo que eles mais necessitam. Por exemplo, às vezes tu cria uma linha, ou tem uma linha de crédito para construção de pavilhão, de prédio, e daqui a pouco ele precisa de uma linha de crédito para qualificação de mão de obra, que é hoje uma... Então é esse tipo de busca de informação que a gente está fazendo com quem está lá na ponta operando, para a gente ter políticas públicas conectadas aí com o desenvolvimento. O Fundo PEN, que é uma ferramenta muito importante aqui do nosso estado, que foi criado já há muitos anos, já lá nos anos 70, se não me falha a memória. Destacar que teve uma modernização muito importante agora nos últimos 2 anos, ali depois que o secretário Edson Brum assumiu e o secretário João Marasquim, se modernizou o Fundo PEN no sentido de menos burocracia. Tem o Fundo PEN Express, que dá mais agilidade na tramitação da documentação. Foi um trabalho feito aqui pela nossa equipe jurídica e pela equipe do Fundo PEN, que buscaram aí essas informações, então se evoluiu bastante. Hoje tem uma dinâmica muito mais rápida do Fundo PEN, né? E isso na verdade reflete nos números e na aprovação de projetos, nesse primeiro, projetos que já vinham sendo trabalhados já de mais tempo e que foram aprovados agora nesse primeiro trimestre aqui. Foram no total quase 1,2 bilhões de investimentos em 33 projetos aprovados, 1.154 novos empregos. É claro que hoje a questão do emprego muitas vezes não reflete todo o indicador, porque hoje em muitas situações tu tem menos empregos mais qualificados por causa da tecnologia, de máquinas, equipamentos, né? Então, mas sempre se prioriza o número de empregos, né? Porque isso é a oportunidade de trabalho das pessoas e é muito importante. Então, o Fundo PEN está tendo um desempenho muito bom. Nós estamos novamente avaliando, estudando, olhando a possibilidade de fazer alguns ajustes ainda mais. Acho que sempre tem que estar revisitando isso. Nós temos, por exemplo, uma lógica do Fundo PEN hoje que ele incentiva mais cidades que não têm indústrias, né? Uma lógica interessante para poder levar o desenvolvimento naquelas regiões e locais menos desenvolvidos. Mas nós temos uma outra situação que a gente precisa levar em consideração nessa balança também, que são aqueles polos de desenvolvimento, aqueles clusters onde eles estão localizados. Eu cito um exemplo do polo da Química. Eu poderia citar outros, mas vou pegar o polo da Química. Ele está localizado em Montenegro, aqui no polo petroquímico. Então vamos lá. Ali é já muito industrializado aquela região. Então se você vai colocar uma indústria ali, o incentivo é bem menor do que em outra. Só que uma indústria química, mesmo que lá em São Borja ou qualquer lugar tenha um incentivo muito maior para a indústria química do que Triunfo, dificilmente ela vai ir para aquela região porque ela precisa estar perto da matéria-prima. Então a gente está vendo isso porque se nós talvez não mudar, daqui a pouco a gente perde empresas para Paraná, São Paulo, para outros lugares, porque naquele local o incentivo é pequeno, porque tem um alto nível de industrialização. Então a gente está vendo isso para poder também fazer com que a gente não atraia o máximo possível de empresas aqui para o nosso estado em todos os segmentos e setores, e esse do polo da Química serve para outros exemplos também. Nós estamos construindo aí, por orientação do governador, do governo, a ideia é criar um programa muito forte agora nesse novo ciclo, passado as reformas
focando aí no desenvolvimento econômico para impulsionar o desenvolvimento. Então, a ideia é desenvolver um ecossistema de desenvolvimento do Estado, consolidar isso, né, ter um modelo de governança mais, digamos assim, arrojado em cima do desenvolvimento econômico. Nós estamos conversando com vendo modelos de outros estados para desenvolver uma agência de promoção dos produtos, abertura de mercados e também atração de investimentos, né, para ter uma equipe, né, mais pessoas para poder trabalhar nisso, porque hoje vocês veem uma equipe reduzida e aí você tem que cuidar da parte burocrática, a parte operacional e também o contato com os empreendedores. E esse contato ele faz toda a diferença. Quando você vai, você coloca à disposição, fica fazendo esse monitoramento que hoje muitas vezes acaba não sendo feito ou sendo feito de uma forma precária porque nós temos uma mão de obra, uma quantidade de pessoas limitada. Então todo mundo faz o máximo possível. Eu quero destacar aqui a qualidade do nosso time de colaboradores, né? Mas é importante nós fortalecer para ter mais proatividade, seja na busca de investimentos, né? Ou quando a gente fala busca de investimentos, não é só investimentos de fora, é fazer com que os empreendedores daqui do estado fiquem aqui, né? Dar condições para quem esteja aqui continue aqui, né? Essa é a prioridade. E claro, quando a gente puder trazer também de fora para o estado, sempre é importante. Assim como a promoção de produtos, a abertura de mercados, esse é um outro fator fundamental, né? Então a ideia é criar esse modelo de governança, onde estaria no centro aí o desenvolvimento econômico, enfim, ligado ao gabinete do governador, do vice, Casa Civil, essa agência que está sendo estruturada. Nós estamos olhando modelos do Paraná, de Santa Catarina, de Minas Gerais, São Paulo, tem de outros países, agências bem estruturadas que têm feito esse trabalho. Quem está ligado com isso? Os setores da economia gaúcha, aí entram as áreas, o agro, agricultura, inovação, turismo, né, que tem muito a ver aqui com a nossa economia gaúcha. Enfim, todos os setores da economia estão ligados diretamente a esse ecossistema. As instituições financeiras dando respaldo também a essa estrutura e as entidades representativas do setor fazendo também, né, um acompanhamento e uma participação nesse processo. Hoje, as entidades todas, né, federações, associações, têm quadros qualificados técnicos, que muitas vezes estão trabalhando em paralelo. A ideia, e isso é um grande desafio, na verdade, é conectar todo mundo, porque o objetivo final de todos é o mesmo. Então, conectar, né, cada um trabalhando pelo seu setor e nós estruturar público e privado, a ideia da concepção, né, seria uma estrutura pública e privada para a gente poder potencializar o desenvolvimento do nosso estado com todos os setores. Hoje, o governador mesmo tem dito, a inovação é uma prioridade nossa. Hoje o estado já se destaca em nível nacional e internacional, né, na inovação. Tivemos aqui o Salt Summit, agora tem o Gramado Summit, que são eventos grandes. O estado hoje, né, ele tem uma performance muito destacada na inovação, e isso, né, é o futuro, né? A gente acompanha muito isso, né, o que a inovação tem proporcionado em agregar valor, em potencializar o desenvolvimento. Então essa é uma área prioritária do governo. O agro automaticamente sempre foi e sempre continuará sendo, pela importância que tem. Metal mecânico, né, uma outra área que, né, Zé, que o governador tem falado muito, que o estado mas pode mais se fortalecer na área da saúde. Hoje o Rio Grande do Sul é uma referência em hospitais filantrópicos e privados, atende pessoas já de vários estados do Brasil, praticamente de todo o Brasil aqui, e como nós estamos ficando com uma população, né, mais envelhecida, o aspecto da estrutura de saúde pode ser também um ponto de despertar interesse a pessoas virem para o Rio Grande do Sul, né? Virem para cá para morar e, tendo uma estrutura melhor de saúde, virem pessoas para se tratar aqui e buscar atendimento, e isso gera naturalmente desenvolvimento. Então é uma área que nós também, o governo está potencializando, conversando com os segmentos para ver o que se pode fazer para melhorar ainda mais a estrutura que ela já existe aqui no Rio Grande do Sul. Só para dar um exemplo para vocês, agora 3 semanas atrás, até o governador participou, foi inaugurada uma ação do setor privado, mas com a participação do poder público, a Casa dos Raros. É a primeira casa da América Latina. Hoje são 7 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil.
300 mil aqui no Rio Grande do Sul. Isso naturalmente vai despertar pessoas a virem. Já teve agora de João Pessoa, na Paraíba, semana passada, um vindo para cá se tratar. Então, é aquilo que eu falei antes, qualquer segmento, seja a saúde, a educação, a inovação, o turismo, a agricultura, todo segmento ele gera desenvolvimento. Então, nós temos que naturalmente explorar aqueles potenciais, atender a todos, dar atenção para todos, mas focar naqueles que nós temos maior potencial de crescimento. Nós estamos também, antes de entrar agora na questão da missão da China, nós estamos trabalhando junto com a FAMURS, com os COREDs, com as associações comerciais, através da Federação, para a gente poder ampliar nossa rede, de ter mais capilaridade sobre as informações, para chegar mais lá na ponta as informações daquilo que a Secretaria tem, seja pelo Fundopem ou pelos bancos, as linhas de crédito. A gente percebe que muitas vezes lá na ponta os empreendedores acabam não tendo essa informação, então a ideia é nós capacitar alguns colaboradores das associações de municípios, das associações comerciais. Esse trabalho já vem sendo feito, na verdade, mas a gente quer potencializar mais para poder fazer com que essas informações cheguem na ponta lá. Aqui mesmo, quem mais nos procura, ou principalmente quem nos procura para o Fundopem, são empresas médias e grandes, pequenas são poucas. E qualquer empresa, ela pode acessar o Fundopem. Não tem valor mínimo e nem máximo. Enquadra, faz o investimento e depois você vai abatendo o investimento que você fez no ICMS que você gerar. Aliás, esse é um programa que precisa ser, digamos assim, destacado a iniciativa dele lá atrás. Que na verdade não está abrindo mão, abre mão do imposto, não. Ele reduz o imposto, ele possibilita um investimento de uma coisa que não existe, que não tem. Se você não fizer aquele investimento, não vai ter aquele ICMS incremental. Então é uma ferramenta muito interessante, mas que às vezes as pessoas de empresas pequenas não sabem, é poucas que chegam até aqui. Então a ideia é potencializar isso, informar para que todo mundo que faça uma indústria, que gere ICMS, possa se enquadrar no Fundopem, e isso vai ajudar a potencializar o nosso estado. E como eu falei antes, também ouvir as entidades e setores para ver as necessidades reais, e a gente estar conectado com essa demanda que os setores têm. Bom, entrando agora na missão da China aqui, nós acabamos participando, o governo do estado, através da presença do Evaldo, nessa missão que aconteceu recentemente, que era para estar acompanhado do presidente Lula, acabou não indo, está lá hoje, aliás, chegou ontem lá, mas a missão do Ministério da Agricultura ela aconteceu. O Rio Grande do Sul foi o único estado presente na comitiva oficial do Ministério da Agricultura. Isso foi porque a gente conversou com o ministro Fávaro na Expo Direto ainda, junto com o governador, conversamos com ele sobre isso. Naturalmente o estado tem muito interesse no agro, na produção de alimentos, na proteína animal, mas também em outras áreas, investimentos. Hoje a China é um país que cresce muito apetite para investimentos em infraestrutura, em energias renováveis, em semicondutores, em inovação, e muitas possibilidades de negócios lá, seja na proteína animal ou em outros setores. A própria nossa Pecan, que a gente levou lá também, uma demanda do setor. E naturalmente também o Estado já tem uma relação, o maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul, e nós esperamos que agora a gente possa avançar aí nesse reconhecimento da Zona Livre de Aftosa sem vacinação, que nós somos livres desde 2021, mas ainda a China não reconheceu o Rio Grande do Sul e o Paraná nessa condição. Hoje só quem tem isso é Santa Catarina. Então, 2021, Rio Grande do Sul e Paraná se tornar livre de aftosa sem vacinação, mas não há o reconhecimento pela China ainda ao nosso status. E isso muda drasticamente a nossa possibilidade comercial, potencializa mais. Só para vocês terem uma ideia, na suinocultura, hoje a gente exporta para a China carne sem osso, em função do não reconhecimento ainda. Reconhecendo, a gente vai poder exportar carne com osso e miúdos, que hoje eles não aceitam. Dando um exemplo, a patinha do porco, o pezinho do porco, hoje vai para a graxaria aqui. Não tem mercado, vai para a graxaria. A China paga $4.000 a tonelada. Só que hoje a gente não pode exportar porque está sem esse reconhecimento.
Então é um estudo do setor da suinocultura que agrega em torno de R$100 por suíno, né, a possibilidade do envio de carne com osso e a venda de miúdos, né, de todos os miúdos para poder ser comercializado. Então isso ajuda também o desenvolvimento. Então o Evaldo esteve lá. Nós temos habilitações de frigoríficos também, né, de aves e de bovinos aqui do estado, que avançou. Então nós entendemos importante, o governador, a presença do estado sempre é fundamental, né? O Evaldo fez várias ações lá, né? Foi representando o desenvolvimento econômico, a agricultura, né? Que também tem uma interligação total, né? Ter convidado o Giovanni aqui para participar conosco, porque a gente tem trabalhado muito junto com a agricultura, né? Nas pautas aí da proteína animal e dos demais setores. Então foi um trabalho importante que foi feito agora recentemente nesses dias da missão, para passar Bom, aqui nós temos em torno de 40 frigoríficos brasileiros que estão a entrar no processo de habilitação. 9 frigoríficos avançaram já, se consolidaram. Um é do Rio Grande do Sul, que na verdade estamos aí muito próximos de, tomara que a gente consiga agora nessa aí do presidente, né, Valdo, a habilitação do frigorífico Silva, que acreditamos muito que ela acontecerá. Isso também abre um canal de exportação importante para a pecuária de corte do estado. Nós temos também a Languiru, que aguarda lá uma inspeção sanitária do GACC, que é o órgão inglês, que é o responsável lá pela questão sanitária e pela habilitação de plantas. Então, e outros frigoríficos nossos precisam de documentações complementares no processo de habilitação. O maior interesse é bovinos, aves e suínos, principalmente bovinos, né, porque aves e suínos eles estão crescendo muito a produção interna lá na China. Nosso pecan também, hoje a China é 1/3 da importação mundial da nosso pecan, é a China que tem, entendeu? Hoje nós temos uma grande produção, metade dela ela não tem ainda uma destinação, consumo, metade do que nós produzimos é consumido aqui, metade temos excedente. Então, abrir um mercado como a China é fundamental porque potencializa a nossa produção, né? A China tem, volta no anterior, a China tem ela tem sempre uma análise muito minuciosa, muito detalhada para abrir mercados. Eles têm uma análise muito criteriosa, né? Então nesse sentido também se avançou lá no protocolo, né, Walter? É um acordo de cooperação para melhorar as relações, né, e passar orientações aos nossos empreendedores aqui, né, para que adequem bem dentro das exigências que a China tem para, às vezes, evitar esse vai e vem de documentação, né, até poder avançar nos processos. Depois o Evaldo vai falar um pouco mais sobre isso. Pode passar? Bom, a validação lá do nosso status, o reconhecimento está pronto para ser assinado, então esperamos que aconteça agora nessa visita do presidente Lula lá para esses dias agora para a China. É o principal parceiro comercial do Brasil, a China. Dos 5 maiores bancos do mundo, 4 são chineses. Muita disponibilidade de recursos para investir. Essa é uma realidade, depois o Evaldo vai detalhar mais lá o potencial. Então nós temos que, depois vou entrar só mais nas etapas da missão, a gente precisa ampliar essas relações comerciais. Essa semana eu estive aqui, me visitou o deputado Jefferson Fernandes, que é o da Frente Parlamentar da Rio Grande do Sul, China, junto com o Paulo Tigre Júnior, que ele é da Câmara Rio Grande do Sul, China. E, inclusive, a gente está organizando juntos um seminário. O que acontece? E também, essa semana, o cônsul da Itália nos visitou aqui. O novo cônsul da Itália, que está aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, bem jovem, de passar de 33 anos. O que ambos disseram? Essa visão lá da Itália e da China. A maioria, pessoal, eles vê Brasil, São Paulo, Rio. Nós não temos ainda uma presença, digamos assim, de visibilidade internacional é muito pequena. Não é só nós, outros estados também. Estou dizendo que eles vê Brasil, São Paulo, Rio. Então isso mais ainda se faz necessário aquele trabalho que a gente está estruturando de uma agência, de promover, de mostrar, e o Estado estar presente nas missões para mostrar o potencial que tem. Aí o cônsul dizendo, quando vem italiano aqui para o Rio Grande do Sul, eles ficam maravilhados. Eles dizem, eu não sabia que isso tinha no Brasil, eu não imaginava que era assim. Entendeu? Então a impressão das pessoas quando vêm para cá é a melhor possível, mas a gente é pouco conhecido.
E por outro lado, nós temos um potencial muito grande aqui, seja na produção de alimentos, seja em outras áreas, em outros setores. Então, internacionalizar mais o Rio Grande do Sul, mostrar mais o nosso estado, se apresentar é fundamental. Porque hoje, no mundo globalizado, quem chegar primeiro, quem mostrar o seu produto, e hoje a qualidade dos produtos, ela subiu muito a régua em termos de qualidade, quem chegar primeiro, quem se apresentar e quem ocupar o mercado, depois fica muito mais difícil para te tirar uma fatia daquilo que já foi ocupado. Então, essa proatividade, digamos assim, nesse novo ciclo que o Estado entra agora, focando no desenvolvimento, essa presença nossa gaúcha, seja pela Secretaria de Desenvolvimento, seja por outras áreas do governo também que atuam no desenvolvimento em qualquer segmento, agro, turismo, inovação, é fundamental para a gente mostrar o potencial, mostrar quem nós somos, mostrar o que nós temos e o potencial que possuímos. O Silva, do frigorífico, falando lá na China, não, nós temos carne, animais com raças parecidas com a Argentina e o Uruguai, não, mas lá no Brasil não é só zebu e tal, porque muitas vezes o pessoal fica com a imagem lá do centro-oeste, lá de cima. E hoje nós temos uma similaridade muito maior no Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai do que com o Norte e Nordeste, o próprio centro-oeste. Em termos de clima, de raças, que aqui nós possuímos, mas muitas pessoas não sabem, muita gente não sabe. Então, esse processo é fundamental. Bom, a missão teve a primeira etapa lá, fomos o único estado a integrar a comitiva oficial do mapa, 25 de março a 13 de abril, roteiro Pequim, bom, aqui, Pequim, Xangai, Xiamen e Xangai, vamos lá. Bom, aqui só localização, foram 11 dias, 3 cidades, 14 reuniões, 30 empresas contatadas, inclusive, depois o Evaldo vai relatar, uma empresa que estava sinalizando, ainda não podemos falar o nome e o setor, mas estava sinalizando, vem para o Brasil, vai para São Paulo, apresentamos o Estado para trazer, eles vão vir fazer uma visita aqui. Vem 2 missões agora empresariais, de investidores com fundos agora nos próximos meses, o Evaldo vai detalhar, nós vamos receber aqui no Estado. Então eu sempre digo, a presença nesses momentos sempre ela é positiva no aspecto de você criar relações e atrair, depois aqui tem aqui esse grupo TG, que que tem vários países da Ásia, da Rússia, e enfim, atua em vários países do mundo, infraestrutura, logística, tecnologia, alimentos, foram contatados lá e estão aí em processo de vir aqui visitar o Rio Grande do Sul agora no final de abril, para instalação do escritório. A ideia é um escritório aqui para atender inclusive os países aqui da América do Sul, Vamos lá? Bom, aqui é os encontros lá que o Evaldo participou, lá depois ele vai detalhar mais os momentos que tiveram juntos com a... Teve alguns empresários do setor de suínos e bovinos aqui do Rio Grande do Sul que estiveram presentes também, nessa acompanhando a missão. Depois chamei a agenda lá, que também depois o Evaldo detalha mais toda essa parte aí. Vai passando aqui depois todas as agendas lá em Xangai também. De vez em quando nós fazemos umas ligações de vídeo para o Evaldo, daí chegou num ponto que eu falei, Evaldo, volta logo para cá, porque ele começou a passar uns dias e ficar muito tempo lá, eu estava puxadinho, dava o cabelinho em pé, digo, volta, senão ele vai o olho vai fechar. Vai vir geneticamente modificado lá. O Evaldo pode explicar, Pode começar explicando. Isso, acho que pode agora... Passar para volta para o Evaldo para explicar. Volta aí, Evaldo, que agora vai contigo aí. Assumir. Então, primeiramente, um bom dia, obrigado pela presença. Então, aproveitando a parte do secretário. As agendas em Xiamen, só para falar, Xiamen é um estado, esse é o estado de Xinjiang. Ele fica, na verdade, bem em frente a Taiwan, então só para ter a localização do programa. Esse grupo é um grupo 100% de capital do governo chinês.
E eles têm uma série de empresas pertencentes ao grupo, e este grupo está dentro do Fortune 500, né, e na Forbes também, em nível mundial. E eles têm essa empresa coligada, que é a Tindial Foods, que teve aqui no Rio Grande do Sul, veio para participar da Expo Direto Portugal, e a partir disso depois estendeu a sua estada aqui no Estado, em função de terem sinalizado interesse, né, no interior do Estado. Então, realmente o grupo ele é muito grande, é algo que até assusta, né, muitas vezes a dimensão, o tamanho das empresas chinesas, dos grupos chineses. Então, a envergadura, né, desse grupo ele permite, né, pensar em poder avançar numa negociação desse porte. Como o secretário falou, eles estavam destinados, dentro do planejamento estratégico deles, que é de cada 5 anos, de instalar uma base aqui no Brasil para atender a América do Sul. E aí, a ideia inicial era que isso fosse em São Paulo, e na negociação lá na apresentação que nós fizemos do Estado, mostramos para ele que a possibilidade, a importância, as vantagens de eles se instalarem aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, para a partir daqui atender então essa demanda da América do Sul. Eles ficaram sensíveis a isso, né? Então decidiram não fechar a instalação desse escritório em São Paulo antes de vir conhecer o Estado. Então eles já sinalizaram no final de abril deve vir uma delegação, o vice-presidente do grupo, que deve chefiar essa delegação para conhecer o Estado. Então é uma oportunidade ímpar, né, para o Rio Grande do Sul se apresentar, se mostrar todas as suas potencialidades e todos os setores da economia que estão envolvidos. Eles têm disponibilidade de recursos e interesse em investir externamente. Então, muitas vezes nós podemos, com todas as dificuldades do Estado, o próprio secretário apresentou, algumas soluções, algumas possibilidades dessas podem ser alternativas para a atração de investimento estrangeiro direto dentro dos setores econômicos do Estado. Aqui só a apresentação foi feita. Aqui esse é um outro grupo, também em Xi'an, também 100% capital estatal chinês, também listado nas 500 maiores do mundo, e esse bem focado em ITG, ele atua em várias áreas, né, infraestrutura, logística, e esse é bem focado na parte de segurança alimentar. Tem interesse em estabelecer relações com as plantas frigoríficas brasileiras e principalmente aqui do Rio Grande do Sul, e já ficou pré-agendada uma visita aqui no Estado entre julho e agosto por uma delegação deles para visitar plantas, visitar outros setores aqui da economia também. Aqui uma empresa de mineração, eles têm em torno de 6 minas na China, uma parte de minérios, tem de carvão, tem de ouro, e eles têm o Brasil, conhecem o Brasil lá do norte, que é onde tem as nossas principais áreas de mineração. Mas apresentamos para eles também o que nós temos no Estado que poderia ser de interesse. E a localização estratégica. Batemos muito nessa tecla da localização estratégica do Rio Grande do Sul como centro do Mercosul. E isso é importante porque, efetivamente, eles não desconhecem, né, o Estado. Não só o Rio Grande do Sul, como outros estados também, que o secretário comentou. Mas a importância de ter a apresentação sendo feita do Estado e pelo Estado. Com o grupo chinês, eles têm na visão mesmo, no DNA deles, que o Estado tem que estar em tudo. Né? E aí, nessa situação, eles até fazem proposta da secretária que temos dos nossos bancos, a BNDESUL, a BNDES, de poder fazer investimentos diretamente para o Estado, para que o Estado reinvista no mercado privado. E aí, frequentemente, nós tínhamos que explicar que o modelo é diferente, né? Que o Estado ele atua como facilitador para as questões privadas, entre compradores, vendedores, investidores e investidos. E então isso foi uma das situações que a gente teve que constantemente estar trazendo a realidade. Dizer que não pode pegar o dinheiro. Oi? Dizer que não pode receber o dinheiro. Exatamente, a dificuldade, a gente tem que atuar como facilitador. Aqui empresas também, a bioeconomia é algo que está sendo muito debatido, discutido, né? E eles têm a noção exata da questão da pujança do agronegócio brasileiro e do que nós representamos, explicamos para eles também todo esse movimento que o Brasil fez de ser, em 40 anos, passar de ser um grande importador de alimentos para ser um dos maiores exportadores de alimentos do mundo.
Então isso é uma coisa que para eles realmente é impactante, isso é do interesse deles em conhecer mais e apoiar e ter o retorno, né, da segurança alimentar deles. E nesse sentido eles vêm no Brasil, e aí nós fizemos também a promoção das duas feiras do Estado, né, Expo Direto, também, que são momentos importantes para que eles venham visitar, conhecer o Estado e conhecer o agronegócio gaúcho. Falamos de plantio direto, que tudo, né, essa grande mudança também começou por aqui, no início, lá atrás, na década de 60, 70. Então são momentos que a gente apresentou para eles. Aí depois tivemos as agendas em Xangai, que foram bastante focadas também na atração de investimento estrangeiro. Essa é uma das missões que o secretário Hernani nos demandou, logo que assumimos o departamento, atuar fortemente na promoção comercial dos produtos gaúchos, dos vários setores, e também na atração de investimento estrangeiro direto no nosso estado. Aí tem várias empresas, lá muita reunião de empresa pública, que embora elas se apresentem como privadas, ou ela tem 100% do capital do governo chinês, ou é 60%. Então é difícil se ter uma reunião com uma empresa 100% privada. A grande maioria sempre tem investimento do governo. Então este aqui é um outro grupo também da província de Shanxi, que foram até Xangai para se reunir conosco. E eles atuam fortemente no setor de logística, inclusive construíram uma ferrovia que passa por 12 países, ligando a China à Europa, chegando até a Alemanha, e atuaram no grupo. Os números são muito assustadores, né? Nessa operação foram 65 mil funcionários utilizados. Então é algo que realmente assusta. É importante que o Estado é conhecido, sabe da existência do Rio Grande do Sul. E também esse é um grupo que sinalizou a vinda ao Rio Grande do Sul. Esse, inclusive, já deixou em junho, até final de julho, deve vir chefiado também pelo vice-presidente de assuntos internacionais deles. E lá é interessante, né, a gente tem essa questão da setorização, né, uma empresa, um grupo atua em determinado setor. Lá, esses grupos, principalmente os de governo, eles atuam em vários setores da economia. Então, ele fala de logística, fala de agronegócio, né, de comida, de segurança alimentar, mas atua no ramo têxtil, em usina de biomassa. Então, é bem interessante essa atuação em vários setores. Essa também é a Ginu Logísticas, que é do grupo Ariane, que fez essa ferrovia ligando a China e a Europa. Aqui tivemos um encontro até com o senhor Dai Sichuan, que é o senhor da Yutong International Trade, que essa é privada, né? Embora ela tenha projetos com o governo, mas ela é privada. E ele esteve aqui na Expo Direto Cultural em 2020, então bem ali antes do fechamento, né, do mundo, em função da pandemia. A gente teve a oportunidade de encontrá-lo lá e aí falamos, né, da questão das commodities, da infraestrutura e tudo mais. Shangzhou General Machinery é uma fabricante de máquinas e implementos agrícolas bastante grande, já sinalizou a vinda para a próxima Expo Direto Cultural, onde vai buscar joint venture com a empresa gaúcha, para poder aqui também fazer base para atendimento à América do Sul, uma outra possível chegada de empresas chinesas. Aí tivemos uma série de outras reuniões, outras visitas, né, ainda em Xangai, e todas elas com esse interesse diversificado em termos de investimento, e todas elas convergindo para a segurança alimentar. É algo que foi tratado praticamente em todas as reuniões, a necessidade e o interesse deles em garantir segurança alimentar do seu povo e da sua população. Então, eles não medindo esforços na questão de realizar investimento para ter a segurança alimentar. Nesse sentido, uma característica, né, das empresas, dos grupos chineses, é que, inclusive, grandes importadores são os investidores. E eles fazem isso porque eles têm a consciência de que investindo, por exemplo, num frigorífico, aumentando a capacidade de produção desse frigorífico, esse aumento, esse incremento de produção que ele vem a ter, poder ser canalizado para a China. Então, estão disponíveis também para fazer esse tipo de gestão financeira, de parceria financeira com plantas frigoríficas nossas, né, de suínos, aves e bovinos também. Só finalizando as várias reuniões que tivemos. E aí aqui as agendas em Pequim, então a gente mudou hoje, realmente
justamente agora para entrar na questão da delegação oficial. Como o secretário falou, nós fomos o único Estado brasileiro a compor a delegação oficial do Ministério da Agricultura. Isso é bem importante, porque essas missões elas têm participantes de governo e de empresas privadas brasileiras. Em muitas atividades podem participar de todas as atividades, mas em outras são fechadas. Só quem participa de delegação oficial consegue ter reuniões com a contraparte chinesa, no caso, de governo. Então, isso é importante, que o secretário conseguiu lá com o ministro da Agricultura que nós participássemos da delegação oficial. E aí aqui as agendas, né? Então, inicialmente aqui a China, Brasil, no momento, agriculture, the main driving force. Então, vários setores, essa foi um grande grupo de advocacia, contabilidade, de compliance chinês, que presta assessoria mundial para as empresas chinesas que vão investir no mundo. Então, eles fizeram uma grande apresentação lá para todos os setores envolvidos e participantes da missão. E também aí tem ali também a presença daquele secretário todo, o presidente da BBA, né, o Gaúcho também, Santin, o presidente do CIPS, o Alberto. Aqui num outro fórum, a questão da sustentabilidade, onde surgiu a questão da possibilidade de investimento chinês para a recuperação de áreas degradadas. Então foi nesse fórum aí do ministro Carlos Fávaro, tratando desse tema. Há uma disponibilidade enorme de recursos chinês para a recuperação de áreas degradadas aqui no Brasil. Que tem pode fechar também foi tratado nesse tema. Aqui, como tinha uma agenda depois da provável ida do presidente Lula naquela oportunidade, tinha a agenda presidencial também. Então, uma das visitas importantes que tivemos foi no grupo Alibaba. Então, hoje a gente tem o Alibaba com site de compra e tudo, mas na realidade ele é muito maior. Hoje ele atua em vários segmentos, em vários setores da economia. A questão da logística atua basicamente em duas grandes áreas, logística e comunicação e marketing. Aqui nós temos poucas fotos, porque na verdade não permitiu, além da entrada, realizar foto, filmagem. Então aqui teve até ali a participação, até o presidente da Apex estava chefando a delegação nessa visita ao Alibaba, mas é realmente surpreendente, porque é uma atuação em nível mundial e o target deles, o objetivo deles é atender qualquer pedido no mundo em 72 horas. E dentro da China, em 12 horas. Então, é bastante arrojado, né? Eles têm trabalhado muito nisso. E a gente percebeu isso em outras visitas, em outros grupos chineses também, que essa questão logística, eles levam isso muito em conta e eles procuram também tirar intermediários no meio do processo. Chegando ao ponto de querer, por exemplo, comprar um frigorífico aqui do Brasil e entregar na casa do consumidor diretamente. Ou seja, ele poder entrar numa plataforma, pedir lá 1 quilo de picanha e a picanha sair daqui e ser entregue na casa dele na China. Então essa é a visão deles em termos de tecnologia, objetivo. Uma coisa que parece... Daqui a pouco eu vou querer um churrasco. Então já vai entregar, até entrega assado. Aqui tivemos também um momento, uma reunião nossa do Estado. Mas só fazendo uma parte B, isso é um negócio que parece, daqui a pouco parece um sonho. Não é. Mas olha o foco do pessoal. Tu entra na plataforma e faz uma encomenda fracionada e a encomenda sai do destino e vai da origem e vai para o destino. O negócio final, o consumidor é algo chocante realmente. Aqui tivemos lá em Pequim uma agenda com o próprio ministro, onde apresentamos os pleitos, reforçamos os pleitos do Rio Grande do Sul, a orientação e determinação do secretário Paulo, na questão da habilitação dos frigoríficos gaúchos e também na questão do reconhecimento do limite de aftosa sem vacinação. Recuperamos com ele a questão da presença do ministro da Expo direto contra o Jalpa, e aí depois o abraço do secretário a ele também. E aí, vamos dizer assim, uma grande ação que nós conseguimos construir com a contraparte chinesa, com as autoridades chinesas de habilitação,
isso consideramos bastante estratégico, esse ponto, né, do Rio Grande do Sul, essa questão, essa ligação direta com as autoridades chinesas, que usualmente qual o caminho, né? O Rio Grande do Sul se reportar a Brasília, o mapa fazer contato com o Ministério Chinês, o Ministério Chinês fazer contato com o GACC, então esse caminho ele se torna muito longo e também a gente consegue, nesse estabelecimento de relação direta com o órgão lá que vai fazer a habilitação e nós conseguimos assinar um acordo, né, de memorando de entendimento, uma política de cooperação, onde eles se disponibilizaram através da SEDEC, fazer o treinamento, a capacitação das empresas gaúchas para que elas se entendam, saibam os processos, né, diretamente da fonte. Porque eles têm um grande retorno de cargas, né, e tudo por problema de embalagem, por problema de etiquetas. Então tem uma série de itens assim, que dificultam muitas vezes a questão do comércio. Então eu acho que isso vai ser um ganho para as nossas empresas de poder, vamos dizer, beber direto da fonte lá, né, de quem vai fazer a fiscalização efetivamente. Só o programa desse dia de seminário, que tínhamos um dia de seminário, conseguimos um espaço em todos os materiais, tudo que foi criado, divulgado, né, a participação do Estado, né, sempre com o material do Estado, divulgando a Secretaria, a SEDEC, nós conseguimos isso em tempo recorde e estabelecendo, né, fortalecendo essa parceria. Então, foi assinado esse termo de cooperação, né, junto com a Associação Chinesa de Inspeção de Admissão, Saída e Quarentena, a aduana, né, responsável por a aduana de todos os portos chineses, portos e aeroportos chineses, né, onde se disponibilizaram então a fazer essa capacitação aqui do Estado. No seminário também, durante o dia, tivemos a participação das empresas, né, gaúchas, brasileiras, e também das entidades representativas dos setores, como a própria APEC, a BPA, o nosso CIPS aqui, e também foi representando o ministro, o Carlos Goulart, que é o SDA, né, o Secretário Nacional de Defesa Agropecuária. Então foi os dois diretores, a Ana Lúcia e o Rafael, o Eduardo, foram também palestrar. Então o Estado foi assim, protagonista de um evento onde conseguimos juntar o lado chinês e o lado brasileiro de habilitação e qualificação. Isso foi importante porque a gente tem essa evolução. Aqui só mostrando o evento e a habilitação. E aí tivemos uma cobertura muito boa de mídia lá, né? Tem mais materiais até impressos, né? E aqui eu não sei se a gente consegue acessar os links ali. Teve a cobertura do principal canal de TV chinês, o CCTV, que é estatal, né? Participou lá também. Não, tá. E ali no artigo também. Mas depois a gente pode disponibilizar o link, né? Caso Roda aí, um momento. Está tentando. E também uma outra, a nossa sexta ida à China, a nossa participação naquele mercado lá desde 2006, e em outros momentos também fomos pelos projetos, fomos pelo Ministério da Agricultura, e nós notamos que nos últimos 5, 10 anos, né, a mudança que teve na China foi algo realmente assim, impactante. Toda a questão alimentar, que sempre se falou. la paralela seminario Cina Brasila Europeo foi sua agricultura estado logrando da sua suscrição e a interconexão com China Comunidade Científica político de la vida diversa comunidade. Sandalye e interviu Evaldo da Silva Luna implementado. Nowadays, Brazil and China are the big partners. China is our main commercial partner, but we are sure that we have to do more, and we can do more. Because of this, the state of Rio Grande do Sul is here within this period, with the Chinese brothers, to promote, to show our state. We have to increase this bilateral exchange of experiences and commercial, technical. Also, we have to be closer. Even China to Brazil and Rio Grande do Sul state to China.
Tá bem, obrigado, eu volto. A gente vai abrir para perguntas agora, pessoal. Tem alguém tem uma pergunta para fazer? Lerei no Correio do Povo, então. Secretário, o senhor falou sobre a assinatura de reconhecimento do nosso status da febre aftosa. Só falta isso? Só falta a assinatura? Ou ainda tem alguma coisa de processo que... Não, com relação ao reconhecimento só falta assinatura, porque na verdade o Estado já está livre reconhecido pela OIE desde 2021, né? Então, perante o órgão regulador mundial, que é a OIE, o Estado está livre já, inclusive para outros vários mercados. Acontece que a China, além dessa validação da OIE, eles precisam de um reconhecimento, que é uma ferramenta que eles usam lá para muitas vezes retardar ou, enfim, para o início de uma relação comercial com um determinado país. Então, sobre esse aspecto só falta isso, né? Diferente das habilitações, que daí para algumas estão mais avançadas e outras faltam documentos de plantas para habilitar plantas para vender para a China. Agora, o reconhecimento do estado sanitário só falta a decisão lá e assinar, porque não tem mais, digamos assim, o que ser feito pelo Brasil, porque o que tinha que ser feito foi prestado para a OIE em 2021. Então, Por favor, só queria complementar essa pergunta, complementando a pergunta da Maria, mas na verdade falta a assinatura, mas falta ainda uma posição do governo chinês em relação a isso. isso é uma decisão do Ainda governo não foi chinês de tomada. reconhecer. Exatamente, é uma decisão que espera-se que agora, com a ida do presidente, talvez, a gente imagina que se o presidente tivesse ido naquele momento junto, tivesse acontecido lá. Espera-se que talvez não foi naquele momento, esperando agora a ida do presidente. Então, tomara que isso aconteça agora, porque vai ser muito bom. Essa questão, nós temos capacidade de atendimento com uma abertura imediatamente, você dá um aval, uma liberada, nós temos condições de ter produção para atender esse mercado. Na verdade, vai ser começar uma relação comercial, porque hoje, por exemplo, nós já temos plantas aqui que já vendem para a China, vamos pegar suínos, né? E que já imediatamente poderiam começar a atender essa demanda de produtos que hoje não podem ser comercializados por não ter o reconhecimento. E aumenta naturalmente também o volume, porque no momento que você pode mandar carne com osso, potencializa o volume e isso naturalmente aumenta a produção interna aqui. Então é um processo gradativo. Claro que atender toda a demanda é muito difícil, porque essa é uma demanda gigante, entendeu? Então é muito grande a demanda chinesa. Mas você começando a ampliar isso, você vai melhorando aqui também a condição de produção interna. Tem uma situação também, né, nessas novas habilitações, né, que aí os produtos que já exportam, né, ou seja, eles têm qualidade, que já exportam para outros países, muitos deles têm certificação halal, principalmente em aves e bovinos, eles poderem canalizar para o mercado chinês, que é um mercado que paga melhor. E aí isso abre também a possibilidade de empresas frigoríficas aqui do estado possam fazer também investimento ou parceria com outros frigoríficos para atender o mercado interno. É uma coisa que eles estão muito focados, o Rolf comentou, né, eles pegar investimentos chineses e trazer e investir em estruturas aqui, em frigoríficos aqui, para potencializar a produção e naturalmente garantir um abastecimento de matéria-prima lá. Um exemplo é a Languiru, velho. Ah? Um exemplo é a Languiru. A Languiru, na verdade, surgiu porque esse pessoal da China estava na Expo Direto do Mundial e naquele momento estava sendo discutida a Languiru. Era um grupo que tem sinalizado investimentos nessa área. E aí o Neymar, que conhece ele também, é um sistema cooperativo, a Languiru, e o Evaldo se aproximou e eles começaram a conversar. É nessa linha aí. Em relação às habilitações das plantas de aves e tal, eles falaram alguma coisa no sentido da temerosidade da gripe aviária estar próxima aqui do Brasil, na América do Sul, ou nada por enquanto, porque a gente não tem caso, né? Na realidade, não houve essa sinalização. Pelo contrário, eles confiam muito no estado sanitário do Brasil, na qualidade, mas temos um sistema de defesa agropecuária nosso. Então, eles nos veem realmente como uma solução, como uma alternativa. Mas claro que eles já importavam da Argentina, dos países, não é que para de
aumenta ainda mais uma demanda que já é grande. Pode abrir mais muitas coisas. Isso, e aí talvez para esse caminho a gente conseguir, como o secretário falou, eles têm evoluído bastante na questão aviária e de suínos, além da produção do local próprio dele. Isso que o bovino, que exige realmente um trabalho maior, a questão das raças, da qualidade da carne, isso faz com que essa ainda vai levar um tempo para que eles possam melhorar o rebanho deles, para ter a mesma qualidade de carne que nós podemos fornecer. Em relação à cadeia da nossa secretária, o que está faltando? Se organizar para que eles venham, façam vistorias, se pretende fazer algum trabalho nesse sentido, de organizar o setor, que a gente tem algumas beneficiadoras aqui, como a própria Adimut, em Cachoeira, e a safra está começando agora, né? O processo, o Ministério da Agricultura já encaminhou para a China a parte documental, assim, solicitando essa abertura do mercado. Isso também tem uma tramitação lá, que se tentou na ida do Evaldo, até a pedido do setor, tentar dar uma agilizada nessa documentação que vai lá, porque na verdade é uma tramitação Ministério MAPA com o GACC, lá com o governo chinês, para poder autorizar. No momento que autoriza, aí tu vai para a etapa de... É semelhante ao que acontece com frigoríficos. Tu tem a relação comercial aberta e depois tu começa a estabelecer com as empresas aqui. Então tudo é etapa. Então o Ministério já está nesse assunto, trabalhando, né? E, inclusive, segundo o ministro, ele agora, semana passada falei com ele, eles iam tentar agora também priorizar algumas na vida na ilha do presidente, reconhecimento, abertura da habilitação de mais plantas, esse avanço na análise de documentos, porque além de nós PECAM, tem lá outros setores que estão sendo, né, porque a China ela tem uma demanda grande de muitos segmentos, né, não só do agro, mas de outras áreas. Então eles iam tentar azeitar mais essa relação comercial entre Brasil e China, e isso acontecendo, a tendência da gente evoluir na ampliação da relação comercial. E a ideia da nossa relação com o próprio GSC, com o CIQA, é que a gente consiga também no Rio Grande do Sul ter uma introdução direta com esses órgãos, para ajudar a agilizar essa. Diretor, assim como a China, o Brasil é um país continental também. E esses dias houve um caso de vaca louca no Pará, até, que acabou causando em alguns países bloqueio da importação. Houve uma preocupação de vocês também mostrar, por exemplo, que as nossas distâncias são muito grandes, daqui a pouco, um caso em determinado estado, pode ser. O outro estado apresenta um comportamento totalmente distinto, em si. Sim, e pelo que nós percebemos lá e vimos, não houve preocupação nenhuma do lado chinês em relação a isso. Na realidade, foi o próprio Ministério da Agricultura, pelo acordo sanitário existente, que ele tem que automaticamente suspender as exportações. Na realidade, nem foi um bloqueio chinês, da Rússia, né? Isso foi não caso anterior que essa semana foi liberado. Mas no caso esse da China é um auto-bloqueio, né, do próprio Ministério que ele faz pelo acordo sanitário existente. Mas eles lá muito tranquilos, que eu coloquei e reforço, eles têm confiança no sistema de defesa agropecuária brasileiro. Essa questão, né, da pretensão, né, de liberação da habilitação dos frigoríficos de aves e de suíno, de bovino, né? A gente tinha informação de que a planta da Anguil para aves e do Silva tinha uma sinalização mais positiva de avanço lá. Porque bem isso está e com relação aos demais. E aproveitando para te perguntar, essa questão da Anguil ganha mais força ou maior potencialidade de avançar lá em função justamente dessa entrada do ITG como potencial investidor, até porque uma das margens do está com a vice-presidente. Isso. Bom, começando pelo Silva, né, ele já está no processo já de longos anos aí, né, buscando a habilitação. Ele estava na lista que o Ministério enviou, o Ministério da Agricultura enviou para o GACC em dezembro, ou seja, deveria ter sido habilitado, não foi por dois detalhes lá realmente na documentação, que foram, com o nosso apoio lá, na determinação do secretário, a gente conseguiu auxiliar para que lá mesmo durante a missão, esses dois itens que haviam sido apontados pelo GACC já foram liberados, ou seja, em 6 de abril, os dois itens pelos quais não houve a habilitação do Silva anteriormente já foram superados. Então hoje não tem absolutamente nada que impeça a aprovação da planta. E aí nós consideramos que isso
deve acontecer, até pela presença lá do presidente, deve acontecer, né, um anúncio. Consideramos que sim, porque não tem mais nenhuma motivo que possibilite. Em relação ao Languilu, ela parte toda a parte documental, a parte dela mesmo, em relação ao Ministério da Agricultura brasileiro, foi todo concluído. O Ministério da Agricultura brasileiro, o mapa, mandou para a China, para o GACC, então esse processo todo está lá. O que falta ser feito para o Languilu é a inspeção sanitária, que durante a pandemia foi feito por videoconferência e agora a China está retomando as inspeções sanitárias presenciais. E aí o pleito que foi feito lá por nós também ao ministro, né, diretamente lá, que ainda no caso do Languilu fosse por videoconferência, porque agiliza. Né, você não tem que esperar vir uma inspeção, uma missão para cá, isso demandaria mais tempo. Ficou como para análise e ver se consegue fazer. Só depende disso, né, essa inspeção, que se tudo der certo, for por videoconferência, será melhor.